Olá pessoal, tudo bem? Ninguém perguntou nada, mas eu vou responder do mesmo jeito. E a pergunta é o que são as pirâmides etárias, tá bom? Então vamos lá, primeiro explicar o que ela é. A pirâmide etária, ela é um instrumento gráfico que é utilizado para fazer uma análise da dinâmica da população, tá bom? E a gente vai ver agora alguns modelos de gráficos para a gente poder entender que dinâmica é essa que está sendo estudada, tá ok? Vamos lá, aqui a gente tem um gráfico em pirâmide, não está mostrando de onde é, de que ano que é, estou colocando aqui só para poder explicar para vocês quais são as partes que constituem esse gráfico. Então vamos lá. Vamos primeiro ver o seguinte, esse gráfico aqui ele é desenvolvido em dois eixos, um vertical e o outro horizontal. No eixo horizontal, nós temos a quantidade da população e aqui no eixo vertical nós temos a idade da população. E aí, se vocês olharem, de um lado nós temos a população masculina, do outro lado nós temos a população feminina, tá bom? E por idade, olha só, 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14. Então, e por idade, nós temos as quantidades de cada grupo. Então, homens de 0 a 4 anos têm ali aproximadamente 8 milhões de habitantes com essa faixa etária, né, que é a faixa de idade. E de 0 a 4 anos, homens são aproximadamente 8 milhões. Se a gente olhar mulheres, aproximadamente a mesma quantidade, tá bom? Então, vamos lá, as partes. Os dois eixos, né? O eixo horizontal, o eixo vertical, um eixo com quantidade, um eixo com a idade da população. Essa quantidade pode ser em números absolutos ou pode ser também em porcentagem, tá bom? Vamos lá. Outra coisa que a gente vai ver aqui, tá bom? Entre as partes que constituem essa pirâmide etária. Ela é dividida em três partes, tá bom? Nós temos a base, que é a população jovem, né? Crianças, adolescentes, ali até o começo da maioridade. A população adulta e a população idosa no topo. Essa parte de baixo, até os 19 anos, ela se chama base. Essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, em verde, ela é o corpo. E aqui em cima, a população idosa, nós temos o topo da população, tá bom? Essas são as partes. E vocês vão ver também diferentes tipos de pirâmides. Vamos lá, dar uma olhada nessa daqui. Aqui nós temos uma pirâmide de população crescente ou jovem. O que está acontecendo? A população está crescendo, olha só. Essas pessoas aqui, ó, do corpo, né, o corpo da pirâmide, essa população está tendo muitos filhos e a base vai se alargando. Nessa daqui, população de transição ou adulta. A população do corpo passa a ter menos filhos e o que começa a acontecer? A base ela não se diferencia muito do corpo. Essa daqui é a população decrescente ou idosa. O que está acontecendo? O corpo tem menos filhos, tem pouquíssimos filhos ou deixa de ter filho a população, então vai diminuindo a base. Olha só o que está acontecendo com o topo dessa pirâmide. Nesse tipo de cenário aqui, nós estamos falando de uma população que tende a viver mais tempo. Então, tem uma população que vive mais tempo e assim vai ter, então, uma quantidade maior de população idosa. Na última, a população rejuvenescente. O que está acontecendo aqui? O corpo parou de ter filhos, né? Então essa população deixou de ter filhos por um certo tempo, a base da pirâmide se estreitou, mas depois, por algum motivo, a população volta a crescer de novo, porque a população volta a ter filho. E aí tem os motivos do porquê isso, né? Vamos lá. Dá para a gente também falar sobre uma questão socioeconômica do país a partir da análise das pirâmides, né? Nessa daqui a gente vê base larga, o corpo vai se estreitando e o topo, né, da população idosa bem estreitinho mesmo. Nesse aqui, países menos desenvolvidos. Base ainda larga, o corpo vai, né, fazendo o formato de pirâmide e o topo também bastante estreito. Mas já dá para perceber que a população tem uma população idosa mais considerável do que aqui. Então aqui já está vivendo mais, mas ainda bem pouco e ainda é uma população crescente. Ainda está aumentando o tamanho da população. Olha nessa daqui agora. O que aconteceu? O corpo largo, a base ela começa a reduzir o tamanho dela. E essa população ela tende a viver mais, então a gente tem aqui um maior número de idosos. Nessa daqui o que está acontecendo? Olha lá, está estreitando. E para cada um desses formatos aqui de pirâmide etária, a gente vê que
esses territórios eles estão em um nível diferente de desenvolvimento social e econômico. Olha aqui, ó, países menos desenvolvidos, países de industrialização tardia na Ásia, na América Latina, costumam ter esse formato. Nações mais desenvolvidas, incluindo o Brasil. Nosso país está começando a entrar nesse cenário onde a base começa a se estreitar, começa a acontecer um afunilamento da base, então a gente está tendo um encolhimento demográfico, tá bom? Vamos lá. México, né, a pirâmide etária, para vocês fazerem uma comparação, coloquei aí 2 países com níveis de desenvolvimento social e econômico bastante diferentes, e aí vocês vão perceber, olha lá, o México tem um corpo que vai se estreitando, né, então não tem tanta população idosa, né, vê que é bem estreito o topo da pirâmide, o corpo largo e a base está começando a diminuir. Olha no Canadá, já diminuiu bastante, o corpo é largo e a população idosa é bastante significativa, ou mais significativa do que no caso do México. Se vocês olharem os indicadores sociais, vocês vão perceber aí que existe uma relação entre o formato da pirâmide etária e o desenvolvimento social e econômico, tá bom? Olha aqui, Brasil, evolução etária do Brasil. Em 1980, como era o nosso país, base larga, o corpo estreito, a população idosa, né, pequena, né? O que aconteceu? A partir de 2000 começou a ter um estreitamento da base, a população começa a diminuir, a população começa a ter menos filhos. Em 2020, esse é o cenário atual, o que nós temos? O corpo e a base da mesma largura e uma tendência de aumento da população idosa com o brasileiro vivendo mais tempo. Tá. Para que serve isso? Para que serve essa pirâmide etária? Bom, aí depende do que você, né, do uso, né, o que você está fazendo, né? Gestores públicos eles podem usar para fazer o planejamento dos gastos públicos. E aí tem muita criança, se investe em creche. Se investiu muito em creche, mas hoje em dia a população não tem mais tantos filhos. O que faz com todas essas creches que foram construídas? E aí, vai fazer o que com elas? Bom, a população idosa está aumentando, a população está vivendo mais tempo. E aí, o que tem para essa população idosa? Estão entendendo? Esse tipo de desenho, ele mostra para a gente, além do que está acontecendo com um território no decorrer do tempo, vocês podem ver ali, 1980, 2000, 2020, houve mudanças na população, né? A dinâmica mostra a dinâmica da população, e os gestores públicos podem usar esse tipo de informação para projetar como será no futuro. Uma projeção que tenha essa, 1985 a 2085, é lógico, é só uma projeção, tá bom? É só uma projeção, está se fazendo uma especulação a partir desse gráfico. Tudo bem? Eu acho que dá para perceber que esse gráfico ele foi feito antes desse cenário que nós estamos vivendo agora, tá? Então, 2085, né, a base muito estreita, poucas crianças, então a população não tem filho, mas a população idosa é bastante volumosa, né? A população mais velha, então, ela representa a maior parte da população. Vamos vir aqui. Se pensar em um empresário que vai fazer investimentos, ele olha para esse cenário e vê para ele onde é mais interessante ele fazer o investimento dele. Ele investe em qual faixa etária, em qual grupo econômico, quem que é o mercado consumidor dele, que tipo de produto esse empresário deve desenvolver, para quem oferece serviços, quem é o público. Agora, para você aí que está vendo a minha videoaula e que está pensando em se formar lá na frente, o que você quer fazer da sua vida, talvez seja interessante você saber que no seu país existe uma tendência da população idosa a aumentar para você escolher, talvez aí na sua profissão, fazer uma profissão onde você volte o seu conhecimento, os seus esforços, pensando em atender a essa população, porque é uma população que vai crescer e vai necessitar de serviços, certo? Então é isso, está aí explicado quais são as partes de uma pirâmide etária, para que ela serve e como se observar a dinâmica populacional a partir dessa estrutura desse gráfico. Não entenderam a aula? Dá um comentário aí, fala o que não entendeu, se ficou um pouco atrapalhado, comenta. E é isso. Muito obrigado a vocês e até a próxima aula.